Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 9 de abril. Começando aqui pela TOTS 3, a TOTS 3 bateu hoje no objetivo de venda em 39,79 e o curioso é que depois que ela bateu no objetivo de venda, ela gerou um movimento forte de alta e foi lá bater num ponto que seria o stop, ou seja, se não tivesse batido no objetivo da venda, teria ido lá no stop da operação. Dá para ficar mais claro botando aqui o gráfico de 15 minutos e verificando que o movimento de baixa no pregão de hoje, aqui por volta das 12 horas e 30 minutos, a ação bate aqui no objetivo, depois gera um movimento de alta e vai lá bater na linha que seria o ponto do stop da operação. Mas enfim, a operação de venda aí atingiu o seu objetivo de saída. Operação encerrada. Outro ativo, a RTR3, agora falando um pouco mais olhando aí para cima, pensando em compra, ativo vem numa tendência de alta, pegando aqui os últimos fundos ascendentes, a gente observa um teste de uma linha de tendência de alta secundária, poderíamos traçar aqui de baixo também essa linha de tendência de alta, mas enfim, fundos ascendentes, testando um nível de suporte, uma região que ela era resistência, está batendo aqui, tentando se segurar aqui em cima. É um ativo que a gente vai ficar atento aqui no gráfico de 60 minutos para uma compra na saída dessa resistência aqui de R$ 22,14. Isso acontecendo na primeira hora de pregão, a tendência é aguardar esse encerramento da primeira hora de pregão para estabelecer a entrada na sequência. Se acontecer a partir da segunda hora de pregão, há uma possibilidade já de comprar em R$ 22,15 e estabelecer o stop um pouco aqui para baixo. Informaremos isso através de uma mensagem no Investmania. All3, lembrando apenas que é um ativo a RTR3 que está em tendência de alta de longo prazo e também aqui no médio prazo a ação segue em tendência de alta. All3 no gráfico mensal a gente não tem um ativo ainda em tendência de alta. Vai tentando restabelecer essa situação, saindo dessa grande indefinição aqui de prazo maior. No gráfico semanal também vai tentando gerar aqui um pivô de alta. Depois de um movimento de subida que rompeu os 9,77, a ação esboça aí uma chance de romper aqui para cima. Uma alternativa, com risco um pouco maior devido à região que está no gráfico mensal, seria uma operação de médio prazo, uma compra ali por volta de 10,40 e um stop ficando aqui abaixo desses 9,68 e 9,67, que é a mínima aqui dessa indefinição de algumas semanas. Gráfico diário, a ação no pregão de hoje que subiu 2,8%, restabeleceu sua tendência de alta de curto prazo, saindo desses topos descendentes. Então é um ativo que, se fosse para fazer uma operação de swing trade, teria que aguardar, depois desse bom movimento de alta, alguma ajuste ou correção desse movimento para tentar pegar uma nova sinalização de subida e um novo movimento de alta nesse papel. TBLA3 terminou o pregão muito bem, alta expressiva de 4,01%, é um ativo que encontra-se num ponto de resistência muito importante no gráfico mensal, semanal mais bem visto, vários topos anteriores, como é uma região importante que já foi tocada várias vezes e ela recuou, voltou, fico muito mais voltado a comprar esse ativo, não neste rompimento, mas depois que ela gerar o devido movimento de correção deste aqui que está gerando a saída dessa região de resistência importante. Então espero que esse movimento prossiga um pouco mais e na sequência haja um recuo, voltando aqui a testar essa região de resistência de 36,10 a 35,73, só que agora como suporte para buscar uma sinalização de força dos compradores e pegar o próximo movimento de subida. Por último, LLXL3. LLXL3 terminou o dia em alta, de 6,74%, muita volatilidade no pregão de ontem e no pregão de hoje. De maneira geral, a ação no médio e longo prazo continua em queda, tendência de baixa de longo prazo, tendência de baixa de médio prazo. Tentando a reversão dessa tendência, mas até agora, para acontecer isso, ela teria que romper ali uma casa de 2,63 no gráfico semanal, seria algo mais significativo. No curto prazo, a tendência é de baixa. Não é das mais importantes, visto que vinha dentro de um movimento forte de alta,
e conseguiu se sustentar acima dos dois fundos anteriores, e pelo menos não veio para fechar abaixo desses patamares. Para reverter essa tendência de baixa, ela teria que estar acima dos 2,24. Seria aí o ponto pelo menos mais interessante para buscar operações de curtíssimo prazo, usar gráfico intraday para até buscar day trade nessa ação. Mas o fato é que de curto prazo ou médio prazo são operações que são prazos operacionais que eu ainda não trabalharia comprando a LLXL3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário aí ao site daltonvieira.com. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoanálise.